Também uma questão sobre o anúncio, a confirmação da saída de alguns jogadores do Grêmio nesta segunda-feira. E a gente já vem debatendo isso e falando já faz algum tempo, mas sair publicamente agora, e não é uma crítica ao jornalista que fez isso, bem pelo contrário, mas exatamente por que deixaram vazar agora, 21 de outubro, reta final de Brasileiro, e o Grêmio precisando de pontuação para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Deixa eu te falar sobre isso, segue a gente, dá o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Esse não é um Grêmio em 5 minutos, mas sim um vídeo para falar sobre os jogadores que estão prestes a sair do Grêmio. Isso me gerou uma preocupação, está me gerando uma preocupação, e já gerava antes porque já se falava na possibilidade de alguns jogadores saírem. E a gente começa a ver uma diferença até no próprio time do técnico Renato que começa a jogar. Se vocês pensarem nisso, vocês vão entender algumas movimentações, algumas situações em que ele coloca para jogar, tanto ele quanto o próprio Marcelo Salles, quando estava treinando o time, ia para Casa Mata no caso, sobre esses jogadores. O fato é que Pedro Jeromel já falou que vai se aposentar, então seria o 7º jogador a deixar o clube na reta final do Campeonato Brasileiro. Dezembro, 8 de dezembro é o último jogo do Grêmio na temporada. E aí, o cenário desses jogadores é um pouco preocupante, porque eles não vêm jogando, e quem estava jogando acabou perdendo espaço, foi para o banco de reservas, quando joga entra no final do segundo tempo, e isso é uma preocupação, porque já fica claro a situação que o Grêmio não vai ficar com esses jogadores. E o técnico Renato já vê que esses jogadores sabem e não deve estar entregando tanto. Então, uma força mental do próprio treinador para fazer com que esses jogadores consigam render um pouco mais dentro de campo em alguns jogos do campeonato em que é necessário fazer algo diferente. Por exemplo, o próprio clássico Grenal, quando ele coloca o Soteldo já com 6 minutos e depois ele bota o Diego Costa. O que mudou no time do Grêmio a partir de então com a entrada desses jogadores? O Diego Costa teve 3 oportunidades de gol e não conseguiu converter. Tudo bem, é o perfil do jogador. E o Soteldo, o que ele fez? Um cruzamento, 2 dribles, não ajudou na marcação, o Grêmio ficou exposto, foi o técnico Renato que pediu. E mais, o jogador que era para ser titular absoluto do time do Grêmio, que lá no início da temporada o Renato disse que ele poderia ser um meia, ajudando a cair pelo meio e controlar o time do Grêmio quando o Franco Cristaldo não estiver bem. Por que isso não aconteceu agora? Bom, sem falar pelo Fábio, que mesmo com o João Pedro abaixo, né, numa queda de rendimento, não vem jogando. Será que o Fábio vai ficar? Já encerra o contrato dele no final do ano. Ele vai se aposentar? Ou já foi comunicado que não fica, portanto, também não está mostrando a porquê está querendo ficar no Grêmio ou não vai ficar no Grêmio? O fato é que Rafael Cabral, goleiro, que veio emprestado no Cruzeiro, retorna para o Cruzeiro no final do ano. Felipe Scheibe encerra seu contrato. Ainda não existe uma questão dita por nenhum jornalista, por nenhuma pessoa que tem esses bastidores de que Felipe Scheibe vai ficar no Grêmio. Ninguém conseguiu tirar essa informação de ninguém. Nem o próprio Felipe sabe se ele vai ficar. O Fábio e o Reinaldo, bom, o Reinaldo já vazou que está fora. Aí começa a minha preocupação. O próximo jogo do Grêmio é um jogo decisivo. O Reinaldo volta. Será que ele vai honrar o compromisso dele? Vai jogar com todas as forças e com vontade para poder, quem sabe, reverter? Ou o Grêmio já avisou o empresário que não pretende ficar com o Reinaldo para a temporada 2025? Isso me preocupa. Até porque o Grêmio tem o Mike e quem é o outro lateral esquerdo? O Zé Guilherme? Beleza, então que comece a botar o Zé Guilherme, já que o Reinaldo já foi comunicado que está fora. Estou aqui conjecturando para vocês entenderem que é uma preocupação gigantesca por um time que precisa pontuar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E aí eu vou levantar um porém para vocês já logo no final do vídeo. Rodrigo Caio, que veio para tentar se recuperar, certamente o Grêmio não vai ficar, isso já está comunicado, porque ele não tem velocidade, ele não conseguiu recuperar a explosão necessária para ser um atleta de alto nível. E o volante do Queiroz, que na cláusula do contrato o Grêmio precisa desembolsar 6 milhões de euros para ele ser adquirido em definitivo. Não vem jogando, se lesionou, já retornou nos treinos, mas não vem ganhando oportunidade. Os últimos 2 jogos que ele estava
selecionado, ele relacionado para o jogo, ele não jogou. Nem sequer conseguiu entrar no jogo. Aí eu te pergunto, esses jogadores fazem o que a partir de então? É um detalhe bem interessante a gente pensar que esses jogadores já foram informados e podem ter caído seu rendimento dentro de campo, dentro dos treinos. E o técnico Renato já está vendo isso. A comissão técnica já está vendo isso. Portanto, o time do Grêmio acaba mudando. O Soteldo já é banco. O Rodrigo Caio já não é mais o primeiro zagueiro a entrar. O Pedro Jeromel já não está entrando também. Por mais que o Gustavo Martins tenha se lesionado, o Kahneman, o Gemerson e o Rodrigo Eli, os zagueiros que o Grêmio vai utilizar. Os laterais, João Pedro e o Igor. O Fábio foi relacionado no próximo jogo, mas o Igor já passou à frente. O menino, realmente, a gente já vem falando há algum tempo, quem me acompanha sabe disso, inclusive está lá no meu Instagram, convido vocês a seguirem, que o Igor é a promessa que vai ser titular do Grêmio logo em seguida, e a pré-temporada em 2026, 2025 já vai mostrar isso, e o próximo treinador, se for o Renato ou for um outro treinador, saberá que o Igor é um jogador de alto nível, que vai, certo, se o Grêmio não contratar outro lateral, ele será o titular. Rodrigo Caio fora, o Fábio, como disse, que deve encerrar a carreira, e isso me deixa uma preocupação. Bom, aí o Diego Costa, que tem uma situação que pretende ser discutida, ele nunca disse que queria ir embora, mas na sua coletiva de apresentação ele falou que com o técnico Renato ligou para ele e ele acabou atendendo o pedido de jogar mais um ano no Brasil. Será que o Grêmio renova com ele por mais 6 meses para ele pegar depois, lá na Espanha, na Europa, o início de temporada com eles lá? É algo que pode ser que estejam pensando nisso. E o Soteldo, como eu disse, 5 milhões de dólares, a direção ainda vai avaliar se vai comprar ou não. Que a gente já sabe que não vai ser investido um valor desse tamanho, mas o Grêmio vai tentar negociar com o Santos um valor que seja bom para ambas as partes, já que o Soteldo não vem rendendo tanto. Mas ele foi avisado que provavelmente não vai ficar para a temporada. E aí entra essa questão. Quando eu disse para vocês lá no meio do vídeo que a gente tem que pensar num detalhe, é que se esses jogadores, que até então seriam as peças-chave do Renato, que vieram para ajudar o clube, não estão jogando, quem sabe não é oportunidade ou hora de colocar sangue novo. Arezo, Monsalve, Aravena, e aí a gente fala os guri da base, Cheron, o Igor, tem volante chegando, o Ronald também que não tem ganhando oportunidade por conta da sua bola aérea. A gente sabe que tem uma certa dificuldade, mas quem sabe o Renato já não pensa no Zé Guilherme na esquerda, já coloca algo diferente para o time esse final de reta para ganhar um gás novo e mostrar que consegue atingir os objetivos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que é chegar mais próximo do G8. É difícil? É. Quem sabe aí consiga vencer os grandes times que estão brigando pelos títulos, que são os próximos jogos, e o Grêmio consiga tirar pontos dele, e aí atinja o objetivo. 45 pontos eu acredito que vai conseguir. Vocês também que estão aí. Mas será que o Grêmio consegue chegar pelo menos em 50 pontos e chegar mais próximo do G8? Vai, comenta aqui. O que vocês acharam? Eu fiquei preocupado, muito preocupado. Comenta. Daqui a pouco a gente volta.